Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Enclausurado, do Ian McKean, com tradução para o português do Joril Dauster. Se você já assistiu o fechamento das leituras do mês de junho, você sabe o que eu achei desse livro. Se você me segue no meu Instagram, provavelmente você já sabe também, porque eu devo ter reclamado desse livro por lá. E se você é minha amiga pessoal, você já tá careca de saber do que eu achei desse livro. Se você não sabe, eu vou te dizer agora, esse livro é um porre e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, né, gente, eu sou insistente, porque às vezes eu não tô gostando de um autor, mas aí eu quero ler mais dele, porque parece que não tem mais nenhum livro no mundo, né? Só tem os dele. E não vou falar de novo dos meus problemas com Ian McKean, mas eu insisti. Eu insisti porque desde que eu ouvi falar da premissa de Enclausurado, eu tenho vontade de ler. Poxa, é um livro narrado por um feto. Mas eu já devia ter previsto que um homem escrevendo um livro narrado por um feto não ia dar em muita boa coisa. Mas, gente, olha só, vamos lá. Então, vamos falar desse livro. Bem, o blurb que tá na quarta capa do livro é: está para nascer um narrador como este. Um minuto de silêncio. Esse é um dos blurbs mais pedantes que eu já vi na minha vida. E assim é o livro, assim é o narrador. E eu entendo que ele pode funcionar sim de forma cômica, e talvez as pessoas que gostem do livro venham falar que eu não tenho senso de humor, e pode ser isso mesmo. Só que eu entendia a pira do humor enquanto eu tava lendo, só que eu só não gostava mesmo, assim. A gente tem, então, um feto que ainda não tem nome, mas ele é menino. Ele tá ali já, assim, ele já tá todo formadinho, a gente já tá num momento um pouco mais avançado da gravidez. E o plot principal do livro é que o feto sabe, né, que a mãe dele, junto com o seu tio, pretendem matar o pai dele. Então a mãe dele tá tendo um caso com o cunhado, que é o irmão do seu pai, e eles estão então planejando sim cometer o assassinato desse pai pra poder ficar com a casa dele, que é um puta de um casarão e tal. O tio tá meio fudido de grana, mas ele é um cara muito ambicioso, muito prático, enquanto o pai do neném, ele é romântico, ele é completamente apaixonado pela mãe do neném, ele é um poeta, então ele, enfim, ele tem uma vida assim mais de humanas, por assim dizer. Só que a história já é meio chatinha e não sai disso se ela fosse narrada em terceira pessoa, né? Eu acho que a ideia principal do autor de escrever um livro narrado por um feto era ter esse diferencial na história, porque a história por si fica esse planejamento de assassinato que não anda nem desanda, os personagens não são cativantes. Aliás, a gente tem muito pouco deles, e eu acho que isso tudo acaba sendo uma desculpinha, tipo assim, tá sendo narrado pelo feto, então eu posso ficar com preguiça de explicar qualquer coisa, porque, enfim, ele não vai saber mesmo. Aliás, essa questão do que o feto é capaz de saber, o que ele não é capaz de saber, é uma das coisas mais frágeis do livro, na minha opinião. Não se sustenta. Eu dou sempre o mesmo exemplo quando eu tô comentando sobre isso, mas é que logo no início do livro ele fala que os olhos da mãe dele são verdes. E ele sabe disso porque as pessoas dizem, mas ele não sabe o que é verde. Ok, muito razoável. 5 páginas depois ele fala que tem pó em cima da mesa. Como é que ele sabe disso? Ele não enxerga. Ok, sabemos disso. Ele não enxerga o mundo exterior, mas ele sabe que tem pó em cima da mesa. Amigo, não, né? E o que mais me irritou, assim, todo o contexto da obra é pedante, o blurb é pedante, a ideia da história foi desenvolvida de uma maneira pedante, mas esse feto, ele é insuportável, insuportável. Eu conheço um cara muito pedante, e eu passei a ver o feto lá dentro da barriga com o corpinho de neném e a cabeça desse cara, porque ele é insuportavelmente pedante. Ele acha que ele sabe de tudo, ele é foda, ele fala em português correto, né, no caso, em inglês, né, no livro original, mas enfim, ele fala, né, um português assim, metido a besta. E ele é enólogo.
E essa é a parte que mais precisa, acho que, contar com o bom humor, né? Que é o fato de um feto que entende de vinho. A mãe dele bebe vinho ao longo de toda a gravidez. E às vezes tem um julgamentozinho de valor em relação a isso, né? Mas é relativamente discreto por ser, né, uma mulher bebendo ao longo da gravidez. E ele comenta da safra, porque o álcool todo chega pra ele através do cordão umbilical, então ele fica muito animado sempre que ele percebe que ela vai beber vinho, que ela tá falando disso, ou enfim, que ela pega na garrafa. E ele comenta das uvas, ele reclama da qualidade das bebidas, e isso é insuportável. É insuportável. A minha vontade que dá é falar assim, amigo, cresce, nasce, cresce, trabalha, ganha seu próprio salário e paga a porra do seu vinho, sabe? Porque ele fica o tempo todo recriminando o gosto do vinho da mãe dele. Mesmo quando ele gosta do vinho, ele é só insuportável mesmo, porque um feto enólogo, gente, precisa ter muito senso de humor pra comprar a ideia, e eu acho que eu não tenho. E eu sei que é aquela coisa, né? Você pega um livro narrado por um feto, você tem que estar disposto a viver essa experiência. Só que ela foi muito mal conduzida, na minha opinião. Eu acho assim, pode ser chatice minha, mas eu acho que um livro escrito por um feto tem que ser no mínimo escrito por uma mulher que já vivenciou a gravidez. Porque, não sei, ela vai ter uma conexão com aquilo, ela vai sentir, né, um pouco mais a experiência. Eu acho que talvez por ser um homem, talvez por ser só descuidado, ele só no início, assim, ele levava em consideração a questão do feto, né? O ambiente que ele estava, os barulhos uterinos e tudo, as veias que passavam por ali. Então, no início, ele dava essa ambientação. Mas depois ele foi meio que largando de mão. E o feto era cada vez mais humano, cada vez mais ouvindo o assunto dos outros e falando sobre isso. E cada vez mais sabendo de coisas que ele não poderia saber. E esquecendo totalmente esse lugar onde ele tava, né? Eu acho que se ele tivesse levado mais em conta essa situação da gravidez, né? Que o feto tivesse interagindo mais com a questão da gravidez, teria sido um livro mais interessante. Porque eu não esperava eu sabia que era um feto que queria impedir, né? Que sua mãe e seu tio assassinassem o seu pai. Mas por ser narrado por um feto, justamente que eu esperava que o livro não fosse só isso. Eu queria mais envolvimento desse narrador com a situação em que ele tá. Isso só acontece no começo e no final, né, quando ele começa ali a tentar forçar o seu parto. E aí a gente tem um pouco sobre, né, como o bebê se comporta na hora do parto, o organismo e tal, mas mais uma vez é tratado de uma maneira muito e levianinha, assim. Então, foi um livro curto que, assim, se arrastava, eu tinha que me obrigar a ler, eu já pegava falando que saco. É um dos livros que me faz pensar que eu devia conseguir abandonar livros, pra eu não passar o tanto de raiva que eu passo. Mas, em compensação, se eu não tivesse lido até o fim, eu não podia criticar com propriedade, né? Então, enfim, gente, é isso que eu acho do livro. Eu acho que ele é mal explorado, eu acho que é uma proposta de narrativa muito interessante que ficou totalmente no vácuo, que foi usada só como clickbait. Temos aqui um livro narrado por um feto, que é praticamente uma terceira pessoa clássica, e que a gente usa o feto como desculpa pra não explicar nada direito. Personagens pouco desenvolvidos, eu queria tanto conhecer mais da mãe, porque ela me parece uma personagem tão interessante. Só que, não. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. É um livro pouquíssimo. Um livro totalmente mediano, totalmente descartável. E dificilmente vocês me veem falando tão mal de um livro, né? Geralmente quando eu não gosto eu falo, eu sei que o problema é comigo, mas esse livro não. No caso eu acho que o problema é o livro mesmo. E é isso. Se vocês gostaram, me perdoem. E comentem aqui embaixo por que vocês gostaram, que eu vou adorar saber. E é isso, gente. Eu espero que, mesmo com esse mau humor todo, vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram e continuarem acompanhando esse Veda que tá uma delícia e uma loucura ao mesmo tempo de fazer. Um beijo e até a próxima. Tchau!